Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, é isso aí mesmo, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para esconder os medianitas. Quando o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é que tem feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? E respondeu Gideão: ai meu Senhor, como livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou outra vez, mais uma vez, o Senhor a lhe dizer: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse a um só homem. Dobre a tua atenção aqui, volte a tua mente, o teu coração, as tuas emoções. Queridos, esse texto é um texto muito rico, que se nós pegássemos aqui cultos e cultos e cultos, pregando, teríamos muitas experiências para tirar, muitas lições para aprender. O capítulo 6 do livro de Juízes é o capítulo que Deus, em mais uma fase difícil de Israel, está levantando mais um juiz, mais um profeta, mais um homem que será a referência da força, da voz, da mente, do coração de Deus, do sentimento e do amor de Deus no meio do seu povo. A nível de informação, o livro de Juízes, porque num período Deus levanta 14 juízes para julgar, disciplinar, confrontar, exortar o povo de Israel. Débora, Samuel, Sansão, e neste capítulo 6, Gideão. Gideão é levantado por Deus para arrancar o povo da opressão dos medianitas. A primeira coisa, e eu já quero ser bem objetivo, a primeira coisa que eu vejo aqui que nós não podemos cometer nesse ano, para que a plenitude não seja impedida na nossa vida, nós não podemos quebrar princípios. Nós não podemos abandonar a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, os preceitos de Deus, a vontade de Deus através da sua palavra para a nossa vida. Quem quebra princípio será quebrado ali na frente pelo princípio que se quebrou. O povo de Israel, em fases da sua caminhada cristã com Deus, eles quebram princípios, eles abandonam a Deus, eles adoram facilmente outros deuses, a Og, Bazã, ao Deus mais adorado, quando eles deixavam de adorar ao Deus de Israel, Dagon, Baal, era o mais requisitado, é o que mais se introduziu dentro da cultura de Israel. Então, facilmente eles declinavam o coração, desfaleciam a sua fé, abandonavam o seu culto a Deus, a sua reunião de consagração ao Deus de Israel, viravam as costas para Deus e queriam fazer da sua vida conforme bem achavam. Isso é o grande erro das pessoas, isso é o grande perigo na vida das pessoas, porque quando eu quero fazer da minha vida o que eu acho, muitas das vezes eu estou quebrando alguns princípios que não podem ser quebrados. Eu estou violando alguns princípios que não podem ser violados. E uma coisa drástica, então, quando eu quebro o princípio, o que começa a acontecer é o chamado ciclo vicioso. Ciclo vicioso, a reprodução de comportamento, a reprodução de cenário,
as mesmas falhas, os mesmos erros, as mesmas lutas começam a persistir na minha vida. Você vai ver que Deus levanta 14 juízes. Por que Deus precisou levantar 14 juízes? Porque por 14 vezes o povo está declinando. Por 14 vezes o povo está abandonando a Deus. Está virando as costas para Deus. Então um ciclo vicioso está acontecendo. O povo planta, colhe, na hora da colheita vem os medianitas. O povo planta, colhe, na hora da colheita vem os filisteus. O povo planta, colhe, na hora da colheita vem os saduceus. Então, tudo quanto é eus, os jebuseus, os saduceus, os filisteus, os medianitas, viviam cercando e oprimindo o povo de Israel. E eles sempre tinham vantagens. Por que eles tinham vantagem? Porque Deus abandonava? Não. Deus nunca vai nos abandonar. Só que Deus, ele é justo. E a sua justiça é estabelecida. Se tem pecado, Deus não pode estar. Tiago capítulo 4, verso 1 em diante, no verso 4 ele vai dizer que a amizade com as coisas do mundo é inimizade com Deus. A amizade com Deus é inimizade com as coisas do mundo. Então, Tiago ainda vai dizer que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Da mesma boca que sai a bênção não pode sair maldição. Então, eu preciso entender que eu preciso pegar a minha vida e colocar a minha vida alinhada com a palavra de Deus, para que não aconteça uma reprodução de comportamento, um ciclo vicioso de traumas, de erros, de falhas. Você percebe que tem pessoas que todo ano está sofrendo na mesma área, todo ano sofre com a mesma coisa, todo ano enfrenta o mesmo embate, gabinetes e gabinetes, cultos e cultos. Quando você encontra a pessoa, fala assim, pastor, estou mal. Por quê? Porque nessa área aqui, porque nessa área, pastor, voltou a acontecer de novo, voltou a dar ruim de novo, voltou a encrespar a situação de novo. Casamentos. Se você for olhar a situação no casamento, a gente briga pelas mesmas coisas. Eu falei para minha mulher, eu não vou ficar brigando 16 anos de casado pelas mesmas coisas. O que eu brigava com 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado, meu irmão, ficou lá atrás. Entendeu? Eu tenho 2 técnicas. Uma, quando ela quer brigar, eu falo assim, briga com a minha mão. A outra é que eu só posso ensinar na rede de casais. Falei, quer brigar? Eu aprendi com um coroazinho aí. Tranca no quarto e vamos conversar. Aí acaba a briga na mesma hora. Então eu não tenho tempo para ficar brigando. Ficar de picuinha com as mesmas coisas, sofrendo nas mesmas coisas. Sofrendo com ciúme, sofrendo com vida financeira. Porque o marido gasta demais, a mulher gasta demais. O marido é chato, mulher rixosa, mulher chata. Quer brigar? Não, para, esse ciclo vicioso não pode fazer mais parte da tua vida. Esse ciclo vicioso não pode fazer mais parte da sua história. A sua vida com Cristo, mesma coisa. Esse mês está na igreja, todo culto. Aí no outro mês não vem mais na igreja. Esse mês está com Jesus, outro mês sem Jesus. Aí esse mês ora, o outro mês não ora. São ciclos viciosos de princípios que você tem quebrado diante de Deus. E é aí que o diabo tem a legalidade de poder entrar. Quando você fica rixoso, o diabo entra no teu casamento. Quando você fica chato, maridão, o diabo entra no teu casamento. Quando você vacila na tua vida financeira, o diabo entra na tua vida financeira. Quando você deixa de cultuar, de orar, de jejuar, o diabo neutraliza a tua vida espiritual. E aí você vira presa fácil para o diabo. Porque o papel dele é reproduzir esse ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Por que facilmente isso acontece? Por causa da nossa natureza pecaminosa. O salmista Davi vai dizer que a semente do pecado nasceu em nós. E o diabo vem todo dia com o regador da tentação regar essa semente dizendo, peca, falha, seja chato mesmo, brigue mesmo, entre em confusão mesmo. Não tem jeito mesmo, às vezes é melhor pensar que é para largar mesmo, que esse casamento nunca vai ser bom, que é melhor ficar sozinho. O diabo começa a te enganar e regar a tua vida dizendo, larga para você ser feliz, você tem o direito de ser feliz. Quem disse que se resolve o problema criando outro problema? Quem disse que se resolve situações criando situações até maiores, até piores? Então, nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso.
e mortificar essa natureza pecaminosa que quer gritar dentro de nós, que quer trazer as tendências pecaminosas dentro de nós. Elas precisam ser mortificadas, elas precisam ser mortas. Por quê que o povo está atravessando isso? Eles abandonaram Deus, eles viraram as costas para o Senhor, eles fizeram da sua vida o que queriam. Mas aqui está o grande amor de Deus infinito, que mesmo eles tendo virado as costas para Deus, abandonado Deus, o que Deus fez? Deus levantou, antes de levantar o juiz Gideão, Deus levantou um profeta. E esse profeta, Deus usou para o povo, dizendo: volte o coração ao Deus de Israel, clame ao Deus de Israel, e esteja disposto a ouvir tudo que o vosso Deus tem a vos falar. Deus só vai enviar o recurso, Deus só vai enviar a providência, Deus só vai enviar a solução, Deus só vai enviar a resposta, Deus só vai fazer o milagre, Deus só vai abrir a porta depois que você der ouvido ao profeta que está dizendo: volte o teu coração a Deus, clame a Deus, busque a Ele de todo o teu coração, clamando a Ele, e esteja disposto a ouvir tudo que Deus tem a te falar. Então, Deus não levanta e não aparece. Eu comecei a ler do versículo 11, mas a história de restauração aqui nessa fase não começa com Deus aparecendo a Gideão. Começa com Deus levantando um profeta e levando no meio do povo para confrontar. Pastor Júlio falou algo aqui que me marcou na quinta-feira, se eu não me engano. O diabo, ele sempre vai te afrontar, porque ele vem para te afrontar, para te acusar, para te humilhar, para te pesotear, para te destruir. Mas Deus nunca vai te afrontar. Deus sempre vai te confrontar, para te realinhar e te ajustar no propósito que Ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Então, quando Deus quer confrontar, Deus levanta o quê? Deus levanta um profeta. Por que Deus levanta um profeta? Porque profeta não é sacerdote. Sacerdote, ele ouve o povo e é tendencioso a ser levado pelo sentimento do povo e dizer: Deus, coitadinho do povo, Deus, tadinho deles, Deus, olha, mas o Senhor vai fazer isso mesmo. Sentimento que Abacuque está. Abacuque, quando vê que Deus vai usar uma nação ímpia e pagã para entrar como cavalos pisoteando a nação de Israel, que é o cativeiro babilônico de 70 anos, Abacuque, ao invés de fazer papel de profeta, ele faz papel de sacerdote. Ele olha para o povo e diz: ah, tadinho do povo de Deus, o povo com maldição, fazendo pacto com o diabo, com idolatria, libertinagem, homem com homem, mulher com mulher, troca de casais, tudo isso o historiador dos Hebreus está dizendo que está acontecendo. E aí está o profeta lá fazendo papel de sacerdote, tadinho do povo. Aí, ao invés de confrontar o povo, vai confrontar Deus, dizendo: mas calma aí, como que pode o Senhor justo, o Senhor tão grande e poderoso, que diz que ama esse povo, usar uma nação ímpia para passar por cima desse povo? Aí Deus, para quem vai tentar afrontar ou perguntar alguma coisa para ele, de Deus vai ter resposta. Capítulo 2 de Abacuque, Deus diz: senta aí que eu vou te falar. O que está acontecendo no meio desse povinho que você acha que é santinho e que quebraram o princípio? Eles estão com falta de honra, eles estão com ganância, eles estão com empreendimento de edificação sanguinária, fazendo pactos com o diabo, eles estão com libertinagem, e o pior, eles levantaram outros deuses diante deles para poder adorar. Então, para de me afrontar, Abacuque, vira as costas e vai fazer um papel de profeta. Vai falar para o povo. Por quê? Porque o sacerdote, ele ouve o povo e fala com Deus, mas o profeta, ele ouve Deus e fala com o povo. Então, às vezes nós precisamos mais nesses últimos dias ser mais profeta do que sacerdote, porque o profeta, o sacerdote às vezes fica ouvindo o lamento do povo, e às vezes a gente quer lidar com o coração e fala assim: ah, mas tadinho, né? Mas coitado não. Olha para a palavra de Deus e vê se a vida dessa pessoa está na palavra de Deus, se a vida dela está nos princípios de Deus. Se está, aponta e diz: vai acontecer. Se não está, confronta e diz: coloca a tua casa em ordem.
Coloca a tua vida em ordem. Ajusta a tua vida, porque Deus tem muitas coisas para você. Parece que eu vejo Deus levantando Isaías. E Isaías, como profeta, Deus manda ele lá na casa do rei, o rei Ezequias. E ele, como profeta, eu gosto de profeta por causa disso, porque profeta não alisa. Às vezes nós, como sacerdotes, queremos passar a mão na cabeça do que não dá para passar a mão. Queremos dar jeitinho naquilo que não dá. Mas profeta não chega para poder alisar. O profeta chega e diz: rei, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Aí o rei vira a cara para a parede, o profeta vira as costas e não fica ali, tadinho do rei, vai chorar não. Foi Deus que mandou. Se Deus mandou, agora o teu papel é dar ouvido. O profeta vira as costas e vai embora. Quando o profeta está no meio do palácio ainda, no meio do pátio, para sair do palácio, Deus ouviu o choro de Ezequias. Aí enquanto Deus ouviu o choro de Ezequias, com o coração, com clamor e disposto a ouvir o que Deus tem a falar, Deus desce lá no pátio e diz: Isaías, não vai embora ainda não, dá meia volta. E volta lá e diz para ele que eu ouvi o choro dele, que eu vi o coração dele e que eu estou disposto a acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ele volta e diz: ei, assim diz o Senhor, e o Deus dos céus está te acrescentando mais 15 anos de vida. Sabe o que eu aprendo? Que é possível morrer com promessas de Deus, mas se você for confrontado pela palavra de Deus, Deus vai acrescentar os teus dias para que todas as promessas se cumpram na tua vida. Levante a tua mão direita, que eu quero liberar uma palavra nessa noite sobre você. Todo ciclo vicioso, toda ação de medianita na tua vida, tudo aquilo que vem para paralisar a tua colheita e o pleno de Deus na tua vida, está sendo denunciado nesta noite, porque o teu coração se volta a Deus, o teu clamor chega a Deus, e você está disposto a ouvir o que Deus tem para você. Então se prepare, está se encerrando esse ciclo vicioso na tua vida hoje, e a partir de hoje você vai viver o pleno de Deus para a tua vida, o pleno de Deus para a tua casa, o pleno de Deus para a tua família. Se você puder, diga comigo: eu creio que se for preciso, Deus vai acrescentar mais 15 anos, ou mais os anos que for preciso, para Deus cumprir todas as promessas que Ele tem para a minha vida. Bate a mão no ombro de alguém e fala: se for preciso, Deus vai acrescentar dias. Se for preciso, Deus vai acrescentar horas. Se for preciso, Deus faz o que fez com Josué. Deus vai parar a rotação da terra para dizer: o sol não vai se pôr até Josué ter vitória. Eu vou alongar o dia, eu vou alongar a noite, eu vou alongar as semanas, eu alongo os meses, ou vou abreviar, só para poder dizer: as promessas que eu tenho para a tua vida vão acontecer. Coloca o teu coração em Deus, coloca a tua mente em Deus, esteja disposto a ouvir Deus. Não aceite viver um ano com as mesmas repetições. Eu não vou ser o pastor que eu fui em 2023. Eu não vou ser o pregador que eu fui em 2023. Eu não vou me comportar da mesma forma que eu comportei, porque se eu tiver as mesmas atitudes, eu terei os mesmos resultados. Mas se eu mudar as atitudes, Deus mudará os resultados. Se eu subir o nível, Deus sobe o nível. Se eu baixar o nível, Deus baixa o nível. Deus está disposto a reagir segundo a minha ação. Deus está disposto a fazer segundo a minha atitude. Então, eu preciso entender isso. Deus levanta um profeta. Não fuja de profeta, querido. Não fuja de quem te fale a verdade. Não fuja de quem te confronte. Não fuja de quem te chame a atenção. Às vezes é necessário você fugir de quem te passa a mão na cabeça. Às vezes é necessário você fugir de quem aprova você. Mas não fuja de profeta. Eu prefiro muito mais lidar com quem me fala a verdade do que quem fica me dando tapinha nas costas. Ô pastor, o senhor é uma benção. Ô pastor, eu sei que eu não quebro tudo todas as vezes. Eu sei que eu não acerto todas as vezes. Eu erro pra caramba. E aí, tem hora que tem pessoas que só parece que a gente acerta tudo. E se a gente cair nessa, a gente se engana, meu irmão. Ontem mesmo, dei um vacilo ontem com uma família.
Um caso, tomei um remédio relaxante muscular, paguei um sono. E eu tinha uma oração para fazer numa clínica de uma irmã que estava inaugurando. Eu fiquei para morrer. Nunca como pastor eu poderia cometer esse erro. Deu um branco. Sabe aquele dia que eu falei, hoje eu vou ficar em casa, vou desligar, esquecer que eu sou pastor? Ser um ser humanozinho normal. Aí vi um filme da Netflix, aí vi um outro filme lá, e pá, e vai, e pum. Esqueci, é um erro. Que a gente não pode cometer, então, assim, a gente erra. Então, eu prefiro muito mais de alguém que chegue para mim e fale assim, pô, pastor, o senhor não podia ter vacilado com a irmã lá. O senhor não podia ter deixado de ir na oração. Pô, pastor, o senhor não percebeu e tal. Às vezes, as pessoas chegam para mim, pastor, a gente está muito feliz que o senhor tá pregando em muitos lugares, mas a igreja está sentindo a sua falta. A igreja precisa mais do senhor aqui. São verdades que nos alinham com o propósito. Eu não tenho dificuldade de ouvir verdades. Eu não tenho dificuldades de ouvir o profeta que fala na minha vida, que me confronta, que vem para dentro. Então, você precisa entender, em 2024, você não pode fugir de quem tem sempre uma verdade para te falar, porque essa pessoa te ama de verdade. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, conviva com pessoas verdadeiras. Conviva com pessoas que falam para você, mas nunca vai falar de você. Conviva com pessoas que sempre vai te confrontar. Aleluia. Eu sei que tem hora que tem que ter um elogiozinho que faz bem. Massageia aqui dentro, dá uma validada, né? Ô pastor, o senhor pregou demais. Mas a gente não pode viver só disso, de elogios e não. É melhor você ter alguém no teu pé, porque enquanto alguém estiver te cobrando e te confrontando, é porque ele está dizendo assim, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ir mais longe. Eu acredito que você pode render mais. Eu acredito que Deus pode te usar mais. Ei, esse ano não é ano de mimimi. Esse ano não é um ano para ficar de beicinho, para ficar de carinha feia, porque foi exortado, confrontado, não. O povo está lá e Deus está dizendo, vocês têm tantas promessas para viver, você tem tantas coisas para viver, mas olha o estado que vocês estão. Aí Deus levanta o profeta para te dizer, volta o coração para Deus, volta a mente para Deus, volta a vida de vocês para Deus, porque a hora que vocês voltarem o coração, a hora que vocês voltarem a mente e estiverem dispostos a ouvir Deus, se preparem, Deus vai levantar o libertador, Deus vai levantar a provisão, Deus vai levantar um milagre. Enquanto vocês não se voltarem a Deus, Deus não entra para poder agir. Então conviva com pessoas que vão te falar a verdade. Eu fui treinado para isso, porque eu fui criado com vó. Só que eu não fui criado com vó num bilu, não. Eu fui criado com vó no Raider, chinelo Raider. Você não conhece não, né? É um chinelo que o Satanás inventou para as mães corrigirem os seus filhos. Pensa num bicho que doía. Não é esses chinelos aí, não. Como é que é? Pé de nuvem. Ih, aquilo ali? Ah, se fosse na época. É borracha maciça, meu irmão. Plástico maciço, meu irmão. Pesado. Ficava marca. Não vou para o culto hoje não, porque eu vou ficar jogando bola. Vai ficar? Toma, vai para o culto. Com a canela ardendo, mas vai para o culto. Eu apanhava para ir para o culto, meu irmão. Minha avó, verdade na cara. Chegava em casa, falava, garoto novo, sabe aquele dia que você acerta a mensagem e arrebenta tudo? Que Jesus batiza com o Espírito Santo. Chegava em casa e falava, vó, hoje Deus arrebentou com tudo. Ela falou, vai botar a cara no chão, vai orar, não se engrandece não, porque foi Jesus que fez. Se se engrandecer hoje, ele te derruba amanhã. Eu falava, poxa vida, mas não tem um elogio. Em vez de ela falar, glória a Deus, meu filho, que bênção, que Deus está te usando. Não tinha elogio. Ela estava me forjando, porque se ela ia me elogiasse, ela ia me atrapalhar. Eu precisava mais ser forjado do que elogiado. Catu, quem está do teu lado fala assim, você precisa ser mais forjado do que elogiado. Então Deus levanta o profeta. Se não der para gritar glória, grita ai. Deus levanta o profeta para confrontar. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te confrontar. Deus vai colocar pessoas que vão te fazer melhor.
Eu dou graças a Deus pela avó que eu tive, eu dou graças a Deus pela esposa que Deus me deu, porque eu não tenho uma esposa que faz tudo que eu quero, que me confronta pra caramba, metia o dedo pra caramba, falava pra caramba. Graças a Deus eu tenho um pastor. Primeiro ano que o pastor Leandro, a gente virou central em agosto, cheguei em dezembro, virei para ele assim, falei, então chefe, fazer um levantamento de agosto para cá, como é que está a situação aí, o senhor tem alguma coisa para me falar? De repente eu errei, ele falou assim, você está maluco? Você está me perguntando se você errou lá em setembro, eu vou te falar agora em dezembro? Então eu te deixaria errando de setembro até agora? Meu irmão, você errou em setembro, a hora que eu ver, souber, na mesma hora, o telefone vai tocar e vai perguntar, está sozinho, pode falar? Eu já entendo a senha, estou sozinho, manda. Então, sabe por quê? Eu não vou deixar você errar, para depois, que bom que você tocou nesse assunto, porque lembra lá no mês de setembro, João, aquele negócio que você falou que, você está maluco? Esse tipo de pessoa não pode ter na tua vida. Bom é você ter na tua vida aquele tipo de pessoa que quando você errou hoje, o telefone toca de madrugada, e você tem que ouvir o que tem que ouvir, porque você já acorda no outro dia alinhando para dizer, não, eu vou acertar, eu vou melhorar. Então, mexe com a tua estrutura, mexe com o teu coração e fala assim, esse ano eu vou ter lombo para poder ouvir. Deus vai colocar pessoas no meu caminho para me te confrontar. Os maridão que estão aqui, ouça mais a tua esposa. Claro, se a sua esposa não for uma chata, uma rixosa, uma murmuradora, uma reclamadora, só vive falando no teu ouvido pelos cotovelos, não ouve ela não, traz ela para o gabinete para conversar com a pastora, para ela dar uma alinhada nela. Agora, se essa mulher for uma mulher de Deus, ouça a tua mulher, meu irmão, porque quando você não consegue ouvir o Espírito Santo, ouça a sua mulher é o Espírito Santo que Deus colocou na tua vida para poder te ajudar. As irmãs nem para dar glória agora, né? Levantei a moral de vocês, pô. Chamei vocês de Espírito Santo. Pastora nem deu um glória aqui na frente. A Débora ficou em silêncio. Pô, me ajuda, gente. Levantei a moral lá em cima. Então, permita que pessoas te confrontem. Não te afronte. Não viva só. Você tem o Espírito Santo, gente. Você sabe quem vem ali para pisar. Esse cabra aqui, eu pego no pé dele pra caramba. Esses daqui, ó. Aquele dali, ó. Mas onde esses meninos estão chegando, gente? Olha o que Deus está fazendo na vida deles. Pergunta para eles se foi tapinha nas costas até hoje. O que, João, que você está rindo? Não pode. Hoje eu tenho prazer depois para pregar. E estão pregando e Deus está usando. Então, entenda uma coisa. Eu vou gravar isso aqui na sua cabeça. Eu preciso te instruir nisso. Não abra mão de pessoas na tua vida que vai te falar a verdade. Deixa eu aproveitar aqui e dar uma pincelada para os casais aqui. Tira um dia. Senta lá com a sua esposa no DR, lá, discutir o relacionamento, que isso é terrível, mas precisa. E aponta para ela e fala assim, ó, você vai falar alguma coisa que eu preciso ouvir, mas você vai falar e meter o pé da minha frente. Porque o problema que quer falar, aí quando o marido fala assim, você tem razão mesmo, eu sei que eu tenho. Não, é assim, ó, fala a verdade para ele e vira para ele e fala assim, pensa aí, amanhã a gente conversa. Amanhã ele vai estar assim com você, ó, te rodando na cozinha. Então, amor, na hora que você puder a gente conversar, sabe, pô, não é que você tinha razão naquilo que você falou mesmo? Aí o Léo tá... Aí, Rose, ó, o Léo tá denunciando você aí, ó. Tô brincando. Né, Léo? Aí vai vir rodando a cozinha lá, ó. Vai falar, aquele negócio de ontem, você tinha razão. Aquele negócio de ontem, você... Poxa, aí ele vai falar assim, ó. Você tinha que falar mais vezes para mim. Aí, mulher, você não pode virar para ele e falar assim, mas eu tento, né? Você não deve. Já perdeu tudo. Não, amém, meu amor. Outro dia a gente conversa e tal. Verdade, né? Que bom que você entendeu. A vitória é garantida no final. Seu marido vai melhorar. Então, sente para falar verdades. Fale verdade de todas as áreas. E você vai ver Deus te abençoar.
Porque depois que Deus levantou o profeta, terceira coisa que Deus fez, aí Deus levantou o milagre. Porque depois que Deus entendeu, depois que Deus viu que o povo entendeu, que o povo se voltou a Deus. Bota para mim aí, ó, Juízes capítulo 6, versículo 6. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro de Deus. Deus levanta a partir do versículo 1 um profeta, eles começam a clamar, versículo 7. E então, quando o povo de Israel rogou, clamou a Israel, buscaram até obter resposta. Rogar aqui é buscar até obter a resposta de Deus, até ouvir a voz de Deus, por causa dos medianitas. Versículo 8, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes exortou dizendo assim, diz Yahvé, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e sair da terra da escravidão. Versículo 9, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que os oprimia. Eu vos expulsei diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitam. Deus está dizendo na boca do profeta, eu sempre fui com vocês, eu sempre dei vitória. Também vos declarei, eu sou Yahvé, o vosso Deus. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. O povo não estava ouvindo Deus, versículo 11. E aí então, depois que eles deram ouvido para Deus, voltaram o coração, ouviram o profeta, o anjo de Yahvé veio e se assentou no carvalho que está em Ofra. E falou com quem? Com Gideão, dizendo, o Senhor é. Por quê? Porque Deus olhou para o coração de Gideão e olhou para o seu povo e disse, eu não vou deixar o meu povo sofrer. Gente, quem clama a Deus de todo o coração, de Deus verá a resposta. Quem clama a Deus de todo o coração, de Deus verá a provisão. É impossível clamar a Deus de todo o coração e Deus não agir. É impossível orar de toda a tua alma e alguma coisa não acontecer. Eles clamaram para o socorro, mas depois rogaram a Deus de todo o coração, alinharam o coração para Deus. De imediato, Deus montou a sua comitiva no céu, porque é assim, Deus primeiro vai enviar a sua comitiva da terra, que são os seus profetas. Se você ouvir os profetas, se prepare, Deus vai enviar uma comitiva dos céus, que são os anjos que vão descer para trazer resposta de Deus para a tua casa e para a tua vida. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga, este mês ainda, não, fale forte, esse mês ainda, haverá uma comitiva dos céus, descendo na tua casa. Anjos de Deus vão descer lá. E balança a mão dele e diga, anjo não vem para passear, anjo não vem para conversa fiada, anjo vem para dar vitória, anjo vem para trazer resposta, anjo vem para fazer milagres, anjo vem para mudar o cenário, anjo vem para te dizer, eu sou contigo e vou te dar vitória. O anjo desceu para dizer para Gideão, eu sou contigo e tem vitória, Gideão, para a tua vida. Eu sou contigo e tem vitória, Gideão, para a tua casa. Anjo não vem para passear. Choramacando relevasse a calaplomaramachoumanai. Isso foi descaracterizado um pouco nesses últimos dias. Você vê tanta baboseira na internet. Você vê tanto movimento na internet que parece movimento espiritual, mas não tem nada de espiritual. É uma bagunça que estão fazendo. Ah, tem anjo passeando aqui. Não, anjo não vem passear. Anjo vem a serviço de Deus. Tem um anjo que Deus enviou para te guardar, seu Elias. Se Deus pudesse abrir as nossas visões espirituais, nós viríamos anjo como o Senhor, assim, bonito. Negão cheio de Deus, assim. Nós viríamos anjo nessa posição que o Senhor está. Nós estamos aqui, o anjo está parado aqui, ó.
Só que nós não cremos mais nisso. Porque de tanta baboseira que a gente viu na caminhada, principalmente os mais antigos aí da caminhada do Evangelho. Tanta baboseira. Brincaram tanto com isso. Criaram tanta doutrina de anjos com isso. Que hoje isso virou chacota. Isso virou vídeo engraçado no TikTok. Isso virou notícias das redes de fofocas gospel. Porque tem esses movimentos foram banalizados. Mas nós somos uma igreja que para esses dias nós traremos a seriedade dessas manifestações. Nós somos uma igreja. Bota para mim João capítulo 1, versículo 51. Nós somos uma igreja que viveremos isso aqui que Jesus disse, ó. Orai, cachorro, manaia. Ele disse, Jesus, em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos. Ai, meu corpo está todo arrepiado, gente. E os anjos de Deus descendo e subindo. Descendo e subindo. O que está escrito ali? Descendo e subindo? Por que subindo para depois descer? Porque tem anjos de Deus a serviços de Deus do nosso lado. E Jesus está dizendo, eu vos asseguro, eu vos dou convicção, eu vos dou certeza, eu vos garanto que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada, Jesus é o intermediador, Jesus é a ponte que nos liga para nos tirar do abismo. Jesus é o farol que brilha no meio da noite. Jesus é o abrigo do meio do deserto. E Ele está te dizendo que depender de mim, os anjos que estão contigo vão subir, mas eles vão descer, porque eles vão subir levando pedido e vão descer trazendo vitória. Eles vão subir levando gemidos e vão trazendo respostas de Deus. Ei, eu recebo autoridade nesta tarde e eu encerro essa mensagem dizendo, se prepare, porque você verá os céus abertos sobre a tua casa. E você vai ver anjos de Deus. Os teus filhos vão acordar e vão dizendo, papai, eu sonhei com Jesus nesta noite. Mamãe, eu estou vendo um homem de branco aí do teu lado, mamãe. Papai, eu estou vendo anjos voando aqui. Os nossos filhos serão sensíveis ao mundo espiritual, ao reino espiritual, às manifestações espirituais. Eu quero receber nesta noite, nesta tarde, autoridade e ministrar sobre a tua vida. Se prepare, vai ter anjos que vai entrar lá no teu comércio. Vai ter anjos que vai entrar lá no teu trabalho. Vai ter anjos que vai visitar o teu filho. Vai ter anjos que vai arrancar ele das drogas. Vai arrancar teu marido da bebida. Vai ter anjos que vai visitar lá o teu bairro. Todo espírito de depressão vai sair, porque os anjos de Deus vão visitar o teu bairro, a tua família, a tua rua. Os anjos de Deus vão visitar Paranavaí. Eu declaro que 2024 Paranavaí terás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Isso vai ser comum na tua casa, isso vai ser comum na tua família, isso vai ser normal na tua vida. Você vai ver situações que eram impossíveis se tornando possíveis, porque Deus está enviando uma comitiva. Deus está enviando uma milícia de anjos. Oremai, canto, relé, maracanto, riplou, maracachou, manaia. Deus está enviando uma legião de anjos para pelejar com você. Levante, fica de pé.